Eu quero, antes de mais nada, saudar os brasileiros e os americanos que estão me vendo aí a partir de hoje na TV Flórida. Eu passo a colaborar de modo recorrente com informações relevantes aqui do que acontece na economia e na política do Brasil e do estado onde eu vivo, que é o Rio Grande do Sul. Eu já disponibilizo essas informações, inclusive, no meu blog polibiobraga.com.br, desde as 7 da manhã até a hora de dormir, até 22, 23 horas, aí, todos os dias, inclusive sábado e domingo. E, claro, a minha saudação vai a 157 mil inscritos que estão aqui me acompanhando no YouTube. Eu tenho feito, ao longo dos anos, um jornalismo bastante polêmico, mas eu trabalho com a verdade, sempre com a verdade. E tem um lado a respeito de tudo, sempre tem um lado a respeito de tudo. É claro que esse tipo de jornalismo às vezes tem me custado caro, né? Tenho sofrido muita censura ao longo do tempo, muitas ações judiciais de caráter criminal, de caráter civil, perseguições de governos, enfim. Não é muito confortável esse tipo de atividade. Já, no entanto, obtive algumas homenagens, se é que se pode dizer assim, eu diria até desagravos, né? Como um desagravo que ocorreu por parte do Ministério, por parte do Movimento de Justiça e Direitos Humanos aqui do Rio Grande do Sul, que, acompanhando o tipo de censura e de perseguição que eu venho sofrendo aqui no Brasil há muitos anos, resolveu me desagravar publicamente e me entregar essa pomba da paz. Tá aqui, ó. Eu guardo com carinho essa homenagem do Movimento de Justiça e Direitos Humanos aqui do Rio Grande do Sul, aqui no meu escritório. Eu acho que ela tem um significado todo especial, porque o Movimento de Justiça e Direitos Humanos aqui no Brasil e em lugar nenhum do mundo pode ser caracterizado como um movimento de direita. Até pelo contrário, né? Mas nós temos aqui um líder do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, o Jair Krischke, que é um homem correto, né? E ele foi quem conduziu esse desagravo aí. Bom, eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre as pesquisas de intenções de votos. Afinal de contas, nós estamos aí já no meio de janeiro e daqui a pouco, ou daqui a alguns meses, aí nós temos eleição para presidente da República, para vice-presidente da República, para senador, para deputado federal, deputado estadual e governadores. É uma eleição, só não tem eleição mesmo para prefeito e para vereador, né? Claro que a eleição mais importante é para presidente da República, né? E eu, como acho que todos vocês têm acompanhado as pesquisas de intenções de votos que são publicadas a todo momento. Aqui no Brasil, só nos últimos dias foram publicadas 5 pesquisas de intenções de votos. Eu até tenho comentado a respeito dos resultados dessa pesquisa, mas por dever de ofício, mas sempre recomendando a quem me acompanha prudência em relação aos resultados, né? Porque quero colocar de cara aqui 3 evidências que eu recolhi ao longo da minha vida a propósito de pesquisa de intenções de votos, pelo menos aqui no Brasil. A primeira delas é que não tem propriamente uma legislação regulamentando esse tipo de atividade aqui no Brasil. Alguns ordenamentos legais, no entanto, mandam que elas sejam registradas, as pesquisas, na Justiça Eleitoral. Isso todas elas fazem. Mas, a não ser por isso, não há um acompanhamento muito grande por parte da Justiça Eleitoral e, no entanto, e também não há um regramento a respeito de como que essas pesquisas devem ocorrer. Primeiro, é isso. Segundo, não há também uma autorregulamentação, porque os institutos de pesquisa, dados os questionamentos que sofrem, poderiam, claro,
se autorregulamentar. Mas isso também não acontece. E o terceiro é que, em função disso tudo, há uma selvageria em relação a isso. E é por isso que as pessoas já nem acreditam mais nas pesquisas de intenções de votos no Brasil. Eu faço registros, eventualmente, sobre uma ou outra pesquisa, assim, mais a título de curiosidade e por dever de ofício, como eu disse. Por que razão? Porque é claro que, trabalhando deste modo, os erros são grosseiros. E muitas vezes não são erros, não. São fake news, estruturadas intencionalmente para produzir informações contra um ou outro candidato, a favor de um ou outro candidato, para convencer pessoas que ainda imprudentemente vão atrás dessas pesquisas. Então é isso aí que eu gostaria de colocar como preliminar desse comentário aqui, sobre as pesquisas eleitorais. A última pesquisa que saiu aqui de intenções de votos não é muito diferente de todas as outras pesquisas anteriores sobre a opção para presidente da República. Mostra essa pesquisa da XP, que é uma entidade financeira. Eu já vou falar sobre a influência dos entes financeiros no financiamento dessas pesquisas aí. O mercado financeiro, de um modo geral, é inimigo do governo Bolsonaro. Vamos colocar as questões desse... Rentista não gosta do governo Bolsonaro, que é um governo que trabalha para que as pessoas ganhem dinheiro suando, trabalhando. E não trabalhando como rentista apenas, que é o que fazem os bancos, né? Bom, mas essa última pesquisa da XP e PESP, que é muito parecida com as anteriores, ela mostra no primeiro turno Lula à frente com 44% e o Bolsonaro com 24%, quase o dobro o Lula. No segundo turno ele melhora ainda mais, o Lula. Ele venceria com 56% contra 31% do Bolsonaro, quase o dobro. Em qualquer cenário, de qualquer pesquisa que foi publicada até agora, o Bolsonaro perde. Mas eu vou ressaltar aqui um ponto para vocês de novo sobre o papel dos entes financeiros. Há um levantamento do site Poder 360, que é alinhado mais pela esquerda, mas de qualquer maneira faz um jornalismo bastante interessante aí, e sério, muitas vezes. Há um levantamento do site Poder 360 que mostra que das 51 pesquisas de intenções de voto para presidente publicadas até esse momento, das 51, 22 foram pagas pelos bancos. E em relação às outras, os bancos, as entes financeiros, têm alguma influência. Então, é por isso que muitos leitores meus do blog, dos 157 mil que me acompanham aqui no YouTube, muitos colocam a seguinte questão: para nós o que vale é o Datapovo, que é uma contrafacção ao Datafolha, da Folha de São Paulo, que já está desmoralizado. O que é o Datapovo? O Datapovo é o que nós estamos vendo nas ruas, conversando com as pessoas, através da leitura e manejo das redes sociais, dos vídeos a respeito da movimentação dos candidatos a presidente da República, com ênfase para o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é o que mais aparece em público, né? Agora mesmo a última aparição dele foi no Amapá, a terra do senador Davi Alcolumbre, do senador Randolfo Rodrigues, que são homens que criam problemas e dificuldades para o governo Bolsonaro a todo momento. No Amapá, o presidente, agora mesmo, ele foi recebido de uma maneira assim apoteótica pela população. São cenas indescritíveis. Eu estou disponibilizando, inclusive, alguns desses vídeos no meu blog polibiobraga.com.br. E isso tem acontecido praticamente em todos os lugares por onde anda o Bolsonaro. Foi assim há poucos dias também no Pará, em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, aqui em Porto Alegre, qualquer lugar onde ele vai. Isso não vale nada. Então esse Datapovo, ele mostra que o Lula está com o dobro de intenções de votos do Bolsonaro. Isso é possível?
É possível uma coisa dessa? Quer dizer, um ex-presidiário, um ladrão condenado em primeira, segunda e terceira instância, cujos processos foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal, mas ele não foi absolvido nesse processo. Foi anulado por uma chicana realizada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, dos amigos que o Lula tem e o PT, que formam a maioria do Supremo Tribunal Federal. Esse homem não tem coragem de andar no meio do povo na rua. Aonde que ele vai, o Lula? Eu não tenho visto. As poucas vezes que o Lula tem se atrevido a ir para algum lugar, é sempre com uma bateria de seguranças por perto, em praias interditadas, onde só ele pode ir. Ele não tem aparecido junto ao público. Se aparecer, eu não sei se ele vai sair vivo dali. É possível que sim, né? Mas, enfim, é o datapovo, né? Então, olha, senhores, eu acredito sinceramente que as pesquisas de intenções de votos para presidente da República, para governantes, para políticos, nessa área política, eleitoral, elas só vão ganhar a credibilidade no momento em que um Congresso deliberar sobre as atividades dos institutos de pesquisa, definindo legalmente de que modo as questões podem ser colocadas para o leitor, tanto na pesquisa espontânea quanto na induzida, com a amostra dos nomes dos candidatos. Algum tipo de regramento legal, as pesquisas de intenções de votos precisam obter. Como, inclusive, pelo menos de momento, enquanto isso não acontecer, essas pesquisas precisam ser proibidas pelo menos 72 horas antes das eleições, para que não influenciem no comportamento dos eleitores, né? Agora, também é preciso que os próprios institutos de pesquisa busquem uma autorregulamentação, porque o que existe atualmente é um faroeste, né? Eu não estou falando isso apenas como jornalista que se debruça sobre os resultados da pesquisa, que estabelece grades com os nomes de cada instituto e de cada pesquisa para fazer uma comparação a respeito dos resultados de cada um deles, comparando-os. Não apenas em relação a isso que eu estou falando de coisas que eu vi, inclusive. Eu me lembro, assim como se fosse hoje, de um episódio no jornal onde eu trabalhava, no jornal Correio do Povo, onde o proprietário, o Renato Ribeiro, conversando com o editor de política da época, eu estava por perto e eu vi, ele dizia, olha, ele tinha um instituto de pesquisa próprio, Correio do Povo, não tem mais, mas tinha. Ele queria um instituto de pesquisa para dizer que era seu, o meu instituto de pesquisa. E ele conversando com o editor de política, então, da época ali, e eu trabalhava lá como colunista de economia, eu ouvi perfeitamente ele dizendo, olha, vamos alterar aqui esse resultado aqui. Era uma eleição para prefeito. Concorria o deputado Carlos Araújo, do PDT, e ele concorria contra o prefeito, então, eleito na época ali, do PT. E o Renato Ribeiro, então, depois ele virou para o lado do PT, mas naquela época ele estava ligado ali ao PDT, dizia, o Araújo tem que ganhar a eleição. Isso não me contaram, eu vi isso aí, eu estava presente, né? E eu conheço inúmeros outros episódios grotescos, como esse, que me foram narrados por outras fontes aí. Não fosse isso, eu vou passar para vocês um dado simples aí, para que vocês concluam. Estou chegando ao final desse comentário aqui, que é a pesquisa feita pelo Ibope poucos dias antes do segundo turno de 2018, que resultou na eleição do Bolsonaro. Eu estou com os dados aqui. Vocês podem consultar, inclusive, no Google, aí, que vão encontrar a mesma coisa. Quer dizer, há poucos dias das eleições, do segundo turno, dia 24 de setembro de 2018, o Ibope, na revista Exame, trabalhou com a revista Exame, o Ibope ele apresentou o seguinte cenário, poucos dias antes da realização do segundo turno, hein? Vitória do Fernando Haddad com 43% das intenções de voto e o Bolsonaro 37%. Ora,
Poucos dias depois, vejam qual foi o resultado. O Fernando Haddad, em vez de vencer a eleição com 43, ele perdeu a eleição com 44. E o Bolsonaro, em vez de perder a eleição com 37, foi para 55%. Bolsonaro, essa semana mesmo, disse, olha, eu fui roubado no primeiro turno. Ele não mostrou provas disso aí, né? Mas, segundo as informações que ele tem, os dados que ele tem, ele não foi questionado ainda a respeito dessa denúncia que ele tem feito até de modo recorrente, né? Mas a percepção que a gente tem é de que realmente ele venceu naquele primeiro turno, né? Mas, enfim, eu estou trazendo esses dados para vocês aí para mostrar de que modo um instituto importante como o Ibope se comportava em relação às pesquisas de intenções de votos. Depois disso aí, o Ibope, inclusive, foi dissolvido, né? Não existe mais aqui no Brasil. Enfim, senhores, eu espero, sinceramente, que a população brasileira ela não se deixe envolver por essas pesquisas de intenções de votos claramente cabresteadas e dirigidas, né? Fake news. Claro que isso tudo vai depender também de que as eleições ocorram de um modo democrático, legal, sem fraudes, né? Há um temor bastante generalizado, inclusive meu, de que possam ocorrer fraudes nas eleições presidenciais desse ano. Mas o presidente Bolsonaro, ainda esta semana, disse e repetiu que representantes das Forças Armadas estarão acompanhando todo o processo de votação, depois o processo de apuração e de totalização, né? As próprias Forças Armadas já aceitaram um convite feito pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, para que indicasse oficiais para fazer esse acompanhamento, oficiais que dominam, claro, todos os dados da tecnologia da informação. Esses oficiais já estiveram lá no Tribunal Superior Eleitoral, agora, depois da metade de dezembro, eles perceberam incongruências existentes no sistema eletrônico de votação, encaminharam para o presidente Luiz Fux uma série de questões pedindo esclarecimentos. O presidente, até esse momento que eu estou falando com vocês aqui do TSE, não respondeu, mas de qualquer maneira é o seguinte, as Forças Armadas, elas só participarão como fiscais da apuração, da votação, da apuração e da totalização, caso o Tribunal Superior Eleitoral responda cabalmente todas as dúvidas que ainda, neste momento, as Forças Armadas e nós todos temos sobre a lisura do processo eletrônico de votação atual. Nós preferiríamos o voto impresso auditável, mas essa proposta foi sabotada por iniciativa do próprio Tribunal Superior Eleitoral e, sobretudo, do Supremo Tribunal Federal, né? Por fim, eu quero recomendar a vocês que deem um pulinho no meu blog polibiobraga.com.br, que ali está disponibilizada uma enquete a respeito das intenções de votos dos leitores do meu blog e de vocês aí da TV Flórida que estão me vendo aí, ou os demais. Procure ali polibiobraga.com.br, vão na enquete ali e digite ali, faça uma ponte no nome de sua preferência para presidente da República. É uma oportunidade, hein, de fazer a sua escolha agora. Claro que não tem rigor científico nenhum, mas é uma tentativa do meu blog de tentar aferir as intenções de votos das pessoas que pensam como eu penso e trabalham do jeito sério que eu trabalho, com a verdade.